Está começando mais um Conexão Sopesp, seja muito bem-vindo. Aqui a gente discute assuntos relacionados ao Porto de Santos. Aqui comigo, meu companheiro de bancada, Ricardo Muniz. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Vanessa. Hoje o prazer é receber aqui Aquiles Dias, diretor comercial da AGEL Terminais e presidente da TGSA, que ele vai contar para a gente daqui a pouquinho quais são os objetivos aí do TGSA e as novidades que ele traz para nós. Sem dúvida, muitas histórias para contar, né, Aquiles? Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje e estou à disposição de vocês para contar um pouquinho da história da AGEL Terminais, da onde a gente veio, em que momento que nós estamos, para onde nós estamos indo, quais são as nossas ambições dentro do Porto de Santos, fora do Porto de Santos e aquilo que a gente tem ainda muito a contribuir com o Porto de Santos daqui para frente. E a AGEL começou através de um programa de arrendamento do governo, é isso? Sim. Conta pra gente esse início. Isso. A AGEL ela é oriunda de dois processos de concessão pública que ocorreram nos anos de 2000 e 2001 consecutivamente, que foram intitulados depois disso de AGEL Norte e AGEL Sul. Em um terceiro momento, e no ano de 2018, nós tivemos uma terceira oportunidade de participar de um processo de concessão pública, da qual a gente criou a AGEL Leste, né? E dali para frente, a companhia se tornou operacional no ano de 2004, setembro de 2004, portanto, em setembro deste ano, nós estaremos completando 20 anos operacionais no Porto de Santos. Olha só, que história bacana. Só para o nosso telespectador entender melhor, você falou AGEL Norte, AGEL Sul e AGEL Leste. Mas todos eles estão numa área específica do Porto de Santos. Explica melhor para o nosso telespectador. Isso para não pensar que nós estamos falando no norte do país ou no sul do país. Por que essa denominação? Essa denominação vem, na realidade, os três terminais, na realidade, as três concessões estão em áreas contíguas dentro da Ilha Barnabé. Sim. Portanto, margem esquerda do Porto de Santos. Muita gente até acha que aquilo é Guarujá, mas na realidade é a área continental do Porto de Santos. Essa denominação é por conta da localização geográfica de cada terminal dentro da Ilha Barnabé. Então, uma está posicionada para o norte, outra para o sul e outra para o leste. E isso, no final das contas, como são três grandes sites operacionais, ajuda na identificação e no deslocamento de quem chega até os terminais da AGEL. Entendi. Esses três terminais têm 272 tanques de armazenamento, alcançando uma capacidade estática instalada de 520 mil metros cúbicos. É uma coisa impressionante. São números, assim, que impressionam. Significativos. Esses 520 mil metros cúbicos hoje representam 34% da capacidade instalada de líquidos do Porto de Santos, excetuando Petrobras e suco de laranja, portanto, efetivamente das atividades de líquidos. Tá? Portanto, é uma participação representativa, né, em termos de capacidade, e da qual a gente se orgulha bastante. A gente está falando praticamente de 20 anos de vida. Você imaginar o Porto de Santos sem esses 34% de capacidade, ou os 520 mil metros cúbicos, seria algo que seria um grande desafio para o Porto de Santos seguir, obviamente, com a evolução da atividade da indústria química, petroquímica, combustíveis, exportações de etanol. Ou seja, além de ela ter criado efetivamente essa capacidade, que é bastante significativa, ela tem um papel de contribuição econômica para o país, para o Estado e para o Porto muito relevante. Eles queriam saber uma curiosidade, assim, nesses 20 anos, que a gente está falando de 20 anos de história, né, da empresa, vocês lidaram aí muito com uma movimentação de modernidade, vocês precisaram acompanhar a modernidade, que nesses 20 anos tivemos várias mudanças, né, nessa parte. Sim. O segmento de granel agrícola, embora paire sobre ele uma preocupação da comunidade de uma forma geral, que eu até reputo que isso é um pouco de uma falta de proximidade, sim, né, sim, de uma vivência conjunta e da qual o segmento atua bastante nessa desmistificação, é o segmento que é completamente seguro. No final das contas, existe um investimento massivo em termos de tecnologia, de emprego, de atividade de segurança, de redundância. Um pouco mais cedo, conversando com o Molitzes, a gente estava falando, não existe um equipamento que não seja duplicado efetivamente por uma necessidade de redundância. Tá?
Hoje, um terminal de granel líquido, ou especificamente a GEL, atende companhias AAAs do mundo inteiro. Sim. Grande parte dos nossos clientes são companhias multinacionais que operam em mais de 50 países no nosso planeta. E claro que além de nós atendermos toda a especificação da própria legislação brasileira, a gente excede essa especificação porque, via de regra, esses clientes exigem especificações que atendam praticamente todas as atividades deles de uma forma geral em todos os países onde operam, o que nos leva efetivamente a um investimento muito significativo em termos de segurança. É sem dúvida necessário. Quando você fala de granel líquido, o público em geral acaba indo para o lado dos combustíveis, gasolina, etanol, diesel. Mas como a gente estava conversando, a gente sabe que são a variedade de produtos que passam pela GEL são muito grandes. Fala um pouco desses produtos que passam por lá, a aplicação deles, que eu acho que é interessante. É muito importante você ter tocado nesse assunto, Ricardo. Embora esse é o senso comum de quem escuta falar de combustível, importação, diesel, entre outras coisas, na realidade, por exemplo, hoje, no último ano, a GEL movimentou aproximadamente 4 milhões de metros cúbicos de produto, 4 milhões de toneladas de produto, de forma líquida. Dos quais os combustíveis são os menos representativos. Hoje, menos de 40% da nossa movimentação é de combustível. Não, pois é. E aí, o que difere disso nesse contexto? Eu estava também falando um pouquinho mais cedo sobre isso. O Porto de Santos, ele goza de uma posição privilegiada em relação à indústria brasileira. Ele atende, de uma certa forma, uma Interlândia que vem desde o centro-oeste até parte divisa com o sul, efetivamente, do país, e é onde, historicamente, cresceu a indústria brasileira. A indústria brasileira, desde a década de 50, se instalou próximo dos polos petroquímicos para que tivesse acesso às matérias-primas naquela época. Matérias-primas essas hoje que, em sua grande quantidade, vêm de outros continentes e de outros países. Para tanto, hoje, o terminal movimenta 56 tipos de produtos simultaneamente. Dentre eles, você tem insumos para matéria-prima de papel e celulose, para detergente, para alimentação, para remédio, para produtos de cosméticos, para adubos para atividade de nutrição animal, para adubos para atividades efetivamente de plantação, ou seja, da mais diversa aplicação possível que está no nosso cotidiano. Dos volumes que são importados hoje no terminal, por exemplo, 96% são matérias-primas de transformação para a indústria brasileira e que passam no nosso cotidiano todos os dias. Você está em casa, se você estiver lavando lá sua mão com sabonete, é matéria-prima que veio de algum país para a transformação. Se tem um remédio no hospital que efetivamente foi formulado com um princípio X, tem uma participação. A indústria de metal mecânica tem produtos que são utilizados nessa finalidade. Se você para a indústria automobilística, plásticos, entre outros, e claro, os combustíveis, ou, por exemplo, também, um dos papéis muito significativos na atividade econômica brasileira são as exportações dos etanóis, dos alcoóis que a gente chama, que tem as mais diversas aplicações. Todo mundo também pensa que o álcool só tem uma finalidade, que é o álcool combustível, mas na realidade existem 44 especificações de etanol para atividade farmacêutica, para atividade de limpeza, para a indústria de bebidas, indústria química e também para combustíveis. Interessante, né? Tem mais assuntos, então, no próximo bloco. Espera aí, até já. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Ligando as rotas do mundo, fazendo o nosso país crescer, levando e trazendo tudo o que é importante pra você. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você.
Com sede em Brasília e sindicatos empresariais nos portos, a FENOP se mantém em permanente atividade em seus comitês técnicos e suas programações anuais. Sua principal missão é representar o setor empresarial portuário como entidade sindical com competência nacional, sempre em busca de melhorias nas operações portuárias e na qualidade da mão de obra envolvida. A FENOP continua a serviço da permanente modernização portuária brasileira. Estamos de volta com o Conexão Sopesp, entrevistando Aquiles Dias, que é diretor comercial da GEO Terminais. Você está aqui com a gente contando várias curiosidades e a gente estava falando da parte de armazenamento, né? De toda essa carga que passa ali pelo terminal. E aí eu queria saber como que faz para interligar essas cargas. Como existe um número muito significativo de produtos distintos, né? Cada produto ele pode oferecer um processo de contaminação para um próximo produto que será alimentado. Não podem se encontrar em momento algum. Não. Então, assim, diferente de uma refinaria, que efetivamente você empurra um produto com outro, nos terminais de granéis líquidos, né? Multipropósito, como são os nossos, a gente fala de uma operação de dutos que chama limpo, seco e sem odor. Ou seja, para cada produto que passa numa tubulação, depois dessa operação ele tem que ser limpo, seco e não pode ter nem odor. Para que você interligue ou garanta esse processo de segregação absoluta, para que nenhum produto se contamine com outro produto, nem seja ainda pelo cheiro específico, a GEO hoje conta com aproximadamente mais de 250 quilômetros de dutos que interligam todas as atividades, seja para o PIR, seja para descarga de caminhões, entre os tantos. E todos eles de aço inoxidável, que efetivamente conferem um ambiente de sanitização absoluto e adequado para essas operações. Os requisitos técnicos para isso, imagino, sejam bem altos, né? Então, fala um pouco da manutenção, da quantidade de pessoas que você tem envolvida na operação, na manutenção, que imagino que isso seja investimento intensivo em manutenção de um terminal como esse. Perfeito. Hoje o terminal, as três plantas contam efetivamente com aproximadamente 540 profissionais, dos quais 80% desse efetivo é operacional. Ou seja, que cuidam das atividades marítimas, da atividade operacional em si, do que a gente chama de output e input dos produtos e atividade rodoviária. Desse quadro, efetivamente, você tem aproximadamente 10% que são efetivos de manutenção, como você comentou, que é o coração e um dos preceitos da qual a gente não negocia, que é segurança. Uma boa manutenção se representa efetivamente num ambiente seguro. Claro que além, obviamente, da atividade humana que deve ter como preceito sempre fazer uma atividade segura. Né? Sobre os investimentos ou as características de CAPEX em granel líquido, de fato elas são muito intensivas. Né? Para que você tenha aí uma ideia, hoje 1 metro cúbico instalado representa algo em torno de aproximadamente 4 milhões de reais. Então, a cada 1 metro cúbico? A cada 1 metro cúbico. Que de forma geral, para entender, seriam 1.000 litros. 1.000 litros. Para cada 1.000 litros, são 4 milhões de reais de investimento. Né? Ou seja, desde as plataformas de carregamento, da própria tancagem, na própria parte de eletrônica embarcada, válvulas, telemetria, tudo isso efetivamente tem um valor bastante expressivo. E eu não estou falando de atividade civil, que seriam base, entre outras coisas. Né? Então, assim, é um valor bastante significativo que está voltado, obviamente, para que você tenha uma melhor performance, um ambiente seguro e, efetivamente, um ambiente que preze pela qualidade. Porque, no final das contas, o terminal de granel líquido, além de ter que responder por um nível de eficiência muito satisfatório e muito seguro, ele é a cadeia de custódia de um cliente. Né? Portanto, a especificação do produto, não importa de onde ela venha, e quando ela chega no terminal, e no momento que ela tem que sair do terminal, tem que ser a mesma. Ela não pode ter nenhum componente químico sendo alterado durante seu período de armazenamento. Por isso, o rigor, obviamente, dos investimentos na atividade de granéis líquidos.
E boa parte desse investimento, como você mesmo falou, está na segurança, né? E a gente realmente ouve muito falar, a gente até citou aqui no início do programa, esse medo que as pessoas têm, né? Principalmente dessa parte do líquido na Ilha Barnabé. Até se falavam muitas vezes que se explodisse a Ilha Barnabé, acabaria o estado de São Paulo. Umas coisas assim que a gente já escutou muito. Mas não tem esse perigo, é algo seguro realmente. Esses investimentos são, inclusive, para que dê essa segurança tanto para o terminal quanto para a população. Sim, é verdade. Você tem razão. Isso é um pouco de um folclore, efetivamente, né? Que não tem essa característica, né? É um ambiente efetivamente muito seguro. Para que vocês tenham uma ideia, dentro de um tanque, efetivamente, entre o final do tanque e o teto do tanque, todo o tanque ele é insuflado com um gás inerte chamado nitrogênio. Qual é a finalidade dele? Além de manter a especificação físico-química do produto, ele mantém a atmosfera inteirinha da onde o terminal está instalado, portanto, em toda a sua região geográfica, incombustível. Por quê? Ele não tem oxigênio nessa realidade, nessa composição, e, consequentemente, você não gera possibilidade de ignição, consequentemente, diminuindo em quase absoluto essa possibilidade de uma geração de um incêndio, de uma explosão. E isso é um rigor extremo que é adotado pelo terminal e que, inclusive, é um aspecto de regulação e obrigação imposto pelas próprias agências ambientais do país. No começo eu te apresentei como diretor comercial da Geoterminais e presidente do TGSA. Perfeito. Conta para nós um pouco sobre TGSA. Tá. Passado, então, praticamente esses 20 anos de atividade da AGEL no Porto de Santos, a AGEL, que é uma empresa familiar, efetivamente, de capital 100% nacional, acho que é importante dizer isso, uma empresa brasileira que investe no Brasil e que acredita no Brasil, alguns anos atrás, olhando a questão de transição de perfil energético, de como que um planeta ou o país deve se posicionar em relação a isso, olhou um pouco para dentro de casa e falou assim, poxa, será que seria interessante olharmos para algum outro tipo de segmento efetivo da qual a AGEL poderia estar contribuindo com geração de infraestrutura para o nosso país? Nós fizemos inúmeros estudos e olhamos efetivamente para o granel agrícola. Portanto, terminais efetivamente que movimentem grãos, soja, farelo, milho, entre outros. A AGEL tem uma característica, embora de ser um operador portuário, de geradora de infraestrutura para o país. E quando fizemos esses estudos, olhamos de uma primeira forma, num primeiro momento, vendo que uma das áreas do país que efetivamente precisava ou carece de mais infraestrutura é o arco norte do país. E daí surgiu a nossa primeira iniciativa de aquisição de um terminal no Rio Amazonas, numa região chamada Novo Remanso, que é um distrito rural de Taquatiara, né? E lá fizemos a aquisição desta companhia. Essa companhia ela já encontrava-se pré-operacional, começou a operar efetivamente no dia 24 de fevereiro do ano passado. Completamos o ano praticamente agora. Esse primeiro ano a gente já chegou a embarcar mais de 1 milhão de toneladas de soja e milho. Esse ano devemos embarcar aproximadamente 3,4 milhões de soja e milho. E pretendemos até o ano de 2028 e 2029 chegarmos próximo de 7 milhões de toneladas de movimentação de grãos. Para tanto, tão logo fizemos a aquisição, já fizemos uma dotação orçamentária, estamos investindo num primeiro momento aproximadamente 250 milhões nesse ativo para capacitar o seu aumento de capacidade de entrada e saída, ou seja, da sua capacidade instalada. Junto com essa iniciativa, como nós estamos posicionados efetivamente no Rio Amazonas, o nosso fluxo de carga ele vem de Porto Velho. Portanto, toda a produção do noroeste do Mato Grosso vem para Porto Velho, sai lá de barcaças, desce o Rio Madeira, volta no Rio Amazonas e aí é armazenado nos nossos terminais, onde que vem os navios, obviamente, da área continental, né, da foz do país, ali do Rio Amazonas, onde são carregadas grandes embarcações, até 60 mil toneladas, e de lá eles vão embora para seus destinos. Então, portanto, além do investimento efetivo que nós estamos fazendo no próprio terminal em Novo Remanso, em Taquatiara, Amazonas, nós estaremos concebendo uma estação de transbordo de carga
comumente chamado de ETC, em Porto Velho, que deve efetivamente somar um investimento de mais aproximadamente 280 milhões de reais. E no próximo bloco a gente fala de mais uma iniciativa da AGEL, o TUP Santorini. Até já. Muito prazer, somos o Sopesp. São quase 3 décadas marcadas por uma forte atuação na geração de diálogos que trouxeram melhorias nas negociações entre trabalhadores portuários avulsos na defesa dos interesses do segmento empresarial dos operadores portuários, buscando a competitividade do setor. Sopesp, Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, contribuindo para o crescimento da economia do Brasil. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Estamos de volta com o Conexão Sopesp, conversando aqui com Aquiles Dias, que agora vai contar pra gente sobre essa nova iniciativa da AGEL, que é o TUP Santorini. O que vai ser, como vai ser? O TUP Santorini é um desafio nosso que a gente já leva há algum tempo, na realidade. Como todo empreendimento de grande proporção, traz uma obrigação sobre a questão dos licenciamentos ambientais que tomam bastante tempo da iniciativa privada de uma forma geral. Claro, sobre o rigor efetivamente da sua própria instalação, do que pede da própria legislação brasileira, mas o TUP Santorini é um terminal na retroárea da Ilha Barnabé, portanto é uma área privada de propriedade do Grupo AGEL, da qual ele servirá para a implantação de um terminal multipropósito. Nele haverá movimentação de granéis agrícolas, como soja, milho e açúcar, carga geral não containerizada e granéis líquidos também, porque no final das contas é o nosso DNA. É um terminal que a área do terminal Santorini tem aproximadamente 2 milhões de metros quadrados, das quais já goza de uma licença prévia ambiental, que foi emitida pelo Conselho e pela CETESB. E uma das coisas que a gente tem muito orgulho de dizer é que 70% da área será preservada. Além desse contexto da preservação da área, da implantação, que fez parte do processo de licenciamento prévio ambiental, é um terminal que deve aumentar em 10% a capacidade instalada de carga do Porto de Santos de uma forma geral. Então, para falar um pouco de números do TUP Santorini, investimento que hoje deve estar por volta de aproximadamente 4 bilhões de reais, quando a gente fala do complexo todo. A gente pensa em efetivamente fazer o processo e a implantação do terminal de forma faseada, tá? Mas durante a sua implantação ele deve gerar aproximadamente entre 1.500 e 2.000 postos de trabalho, seja diretos e indiretos. E um outro aspecto, que também vai ser uma inovação para o Porto de Santos, dado que a gente tem uma grande área geográfica, será o único terminal do Porto de Santos com uma beira ferroviária tripla. O que quer dizer isso? Nós poderemos receber, dentro do complexo do terminal, 3 composições de no mínimo 120 vagões cada, sem a necessidade de fracioná-los. Ou seja, isso é uma eficiência ainda não vista no Porto de Santos, que contribuirá efetivamente com as movimentações do próprio porto. E ainda sobre o apelo ambiental ou sobre a própria preservação ambiental, um balanço de massa da logística do terminal Santorini será de 70% ferroviário e 30% rodoviário. Isso representa 500 mil caminhões a menos no sistema Anchieta Migrante. Portanto, um terminal que nasce com uma vocação pensando na questão da eficiência, mas também pensando na questão da preservação efetiva da nossa região, que é muito importante, uma vez que a gente está inserido ao lado da Mata Atlântica. Uma eficiência que é muito discutida aqui também, né, Moniz? A gente tem falado muito sobre o problema do gargalo no Porto de Santos, e isso vem de conta ajudar, né, tudo isso. A gente tem falado aqui, em alguns casos, gargalo de forma geral, né?
a gente tem o gargalo de infraestrutura aquaviária, a gente tem o gargalo de infraestrutura rodoviária, a ferroviária já parcialmente endereçada, né, com a FIPS, o aumento de capacidade da FIPS, investimentos na ferradura, na chegada na região, mas efetivamente é um problema que nos preocupa muito hoje, né? E essa notícia de tirar 500 mil, né, caminhões do sistema Anchieta Imigrantes é uma notícia excelente, né? Por conta de a gente saber que uma nova realidade de acesso rodoviário está daqui 6, 7 anos para acontecer. É bastante distante. Falando de prazos, né, como você colocou de infraestrutura, né, 2 pontos. O Terminal Santorini está projetado para ter o seu início operacional a partir do ano de 2030. Ou seja, e quando a gente fala de infraestrutura, embora seja 6 anos é como se fosse para a gente a semana que vem. Né? Então a gente pensou muito nisso, a gente deve alcançar a licença de instalação, esperamos alcançar a licença de instalação ainda no ano corrente do ano de 2024, ao primeiro trimestre de 2025, e aí efetivamente devemos iniciar as nossas obras aí nos anos entre final de 2026 e 2027. E queria aproveitar, Ricardo, você citou sobre infraestrutura aquaviária, acho que eu não esqueci aqui de comentar um pouco mais cedo quando a gente falou dos terminais da AGEL. A AGEL é o único terminal de granel líquido do Porto de Santos que possui um pier privativo. Não é? Portanto, também conferindo aí uma eficiência bastante significativa. Hoje, é quase um palavrão quando a gente fala, né, e a gente conhece muito bem essa realidade, quem é um operador do Porto de Santos, que são os famigerados demurrages, né? Então, hoje, por exemplo, para líquidos, um navio custa, em termos de demurrage, algo em torno entre $36 mil a cada 24 horas. A Ilha Barnabé e a AGEL, que hoje representa quase que 95% das movimentações da Ilha Barnabé, com a implantação do seu pier privado e com a implantação agora do último pier, que foi recém-inaugurado, inclusive objeto de um prêmio internacional pela Tank Storage, né, que é um órgão internacional, foi considerado o melhor projeto deste ano em termos de infraestrutura. A gente recebeu o prêmio na Holanda. Já tem trazido a realidade de demurrage para a atividade da Ilha Barnabé, tendendo de 1 a 0 dia. Ou seja, a gente já começa a não oferecer efetivamente riscos de demurrage para os nossos clientes que operam lá conosco na Ilha Barnabé. Então, portanto, isso realmente é um motivo de orgulho para nós estarmos investindo, seja no Porto de Santos, para o estado de São Paulo ou efetivamente para o Brasil, preservando aí o que é o valor do país nas suas realidades de exportação, daquilo que é os nossos bens, né, efetivamente, ou garantindo também a acessibilidade de matérias-primas para a nossa indústria brasileira. Muitos desafios aí, então, para os próximos anos. Tem bastante trabalho aí pela frente. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui com a gente. Obrigada, Ricardo. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Aquiles. Muito bom ter a AGEL aqui com a gente, trazendo inúmeras informações que eu acho que o nosso telespectador fica mais rico com esse conhecimento de entender melhor, né, o funcionamento de um terminal de líquido e de saber dos projetos que vocês têm de investimento no nosso país. Muito obrigado. Eu que agradeço, em nome dos terminais da AGEL e do TGSA, a oportunidade de levar um pouco da nossa história, né, e levar um pouco mais de conhecimento para a nossa comunidade portuária, que é tão rica e que faz tanto pelo país. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Conexão Sopesp fica por aqui até terça-feira que vem. Muito prazer. Somos o Sopesp. São quase 3 décadas marcadas por uma forte atuação na geração de diálogos que trouxeram melhorias nas negociações entre trabalhadores portuários avulsos na defesa dos interesses do segmento empresarial dos operadores portuários, buscando a competitividade do setor. Sopesp, Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, contribuindo para o crescimento da economia do Brasil.